A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 6, onde lemos: Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós? Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós? Quero falar no dia de hoje sobre 12 elementos de Cristo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Aqui temos no verso 6 o testemunho de Cristo. Que testemunho maravilhoso é o testemunho de Cristo. Vamos agora em 1 Coríntios 1, versículo 17, diz assim: Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. A cruz de Cristo não é a sabedoria de palavras, mas é o poder de Deus que convence as pessoas. E aqui fala da cruz de Cristo, se não faça vã. Então nós temos aqui no primeiro capítulo da epístola o testemunho de Cristo no verso 6 e a cruz de Cristo. E que testemunho é de Cristo? A sua cruz. Então o testemunho de Cristo, a cruz de Cristo. Vamos a 1 Coríntios 2, verso de número 16, que vai falar: Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo. Olha, o testemunho de Cristo, a cruz de Cristo, a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1, diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Nós somos ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Portanto, temos o testemunho de Cristo, a cruz de Cristo, a mente de Cristo, os ministros de Cristo. Vamos a 1 Coríntios 4, verso 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vios. Olha aí, nós somos loucos pelo amor de Cristo, o amor de Cristo que nos constrange. Então temos o testemunho de Cristo, a cruz de Cristo, a mente de Cristo, os ministros de Cristo, o amor de Cristo. Vamos agora aos membros de Cristo. 1 Coríntios 6, versículo 15, Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os membro de uma meretriz? E Paulo responde: não, por certo. Então temos o testemunho de Cristo, a cruz de Cristo, a mente de Cristo, os ministros de Cristo, o amor de Cristo, os membros de Cristo. Só aqui já vimos 6 elementos de Cristo. Vamos a mais. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 21, lemos: Para que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Sabe que é a lei de Cristo? Para ganhar os que estão sem lei. A lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do amor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Essa é a lei de Cristo. Então temos o testemunho de Cristo, a cruz de Cristo, a mente de Cristo, os ministros de Cristo, o amor de Cristo, os membros de Cristo, e temos a lei de Cristo. Vamos a 1 Coríntios, um verso
muito interessante que fala da ceia, 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O cálice representa o sangue, é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo. Então, aqui nós temos o sangue de Cristo e o corpo de Cristo, representados pelo pão e pelo cálice. Portanto, temos o testemunho de Cristo, a cruz de Cristo, a mente de Cristo, os ministros de Cristo, o amor de Cristo, os membros de Cristo, o evangelho de Cristo, a lei de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Já falamos de 10 elementos, vamos a mais 2 para terminar. 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Aqui temos os imitadores de Cristo. Paulo procurava imitar a Cristo. E ele manda que nós sejamos imitadores dele, como ele é de Cristo. Então temos os imitadores de Cristo. Devemos imitar a Cristo. Pastor, mas como nós vamos imitar Cristo? Simples, nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, Cristo irá falar com você e direcionar. Portanto, temos o testemunho de Cristo, a cruz de Cristo, a mente de Cristo, os ministros de Cristo, o amor de Cristo, os membros de Cristo, o evangelho de Cristo em 1 Coríntios 9, 18, a lei de Cristo. Vamos ver essa lei de Cristo em 1 Coríntios 9, 21, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, os imitadores de Cristo e a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Deus a cabeça de Cristo. Então, olha só, o testemunho de Cristo, a cruz de Cristo, a mente de Cristo, os ministros de Cristo, o amor de Cristo, os membros de Cristo. 1 Coríntios 9, 18, o evangelho de Cristo. Eu vou ler novamente esse verso que é lindo, 1 Coríntios 9, 18. Logo, que prêmio que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. O evangelho de Cristo, no 9, 21, não estando sem lei, debaixo da lei de Cristo. Portanto, temos o evangelho de Cristo e a lei de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, os imitadores de Cristo, a cabeça de Cristo. Espero que você tenha gostado dessa meditação de hoje e que você medite em todos esses elementos de Cristo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.700 vídeos. 7.700, mais de 9.000 são os inscritos, não é? PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.